Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite! Hoje vamos trabalhar com a atividade do labirinto. Então vamos abrir aqui um labirinto para a gente dar uma olhada, né? O que é o labirinto? O labirinto é uma malha regular, né? Repare que os corredores do labirinto, todos eles têm a mesma largura, né? Então tem uma configuração aí de precisão, né? Existe uma delimitação aí de uma delimitação de um quadrado. E existe uma precisão para o posicionamento, né, do cursor no momento em que a gente constrói essas linhas aqui, né? O labirinto tem uma única entrada e o labirinto tem uma única saída, né? Às vezes não tem uma saída. O objetivo, por exemplo, pode ser chegar no centro do labirinto. Então, aí nesse sentido, você é livre para definir aí como é que você fará o seu labirinto, tá bom? Então, essa atividade ela tem todo um roteiro para que você não se perca, né? Então, a gente vai trabalhar aí numa área delimitada de 20 por 20 e a gente vai configurar o grid para um, né? O grid para um e o snap para 0,5. E a gente desabilita a caixinha mostrar o grid além do limites. Então, para a gente trabalhar com uma delimitação, vamos abrir aí um arquivo novo, né? Lembrando que o arquivo novo é sempre aberto aqui, né? Nessa folha de partida, aqui no botãozão cinza. Ok? Temos aí um arquivo novo. Vamos então fazer o nosso limite de 0,0 até 20,20. Vamos dar um zoom all ou um zoom extents. Ligo o snap. Valor de 1 conforme orientação. Grid valor 0,5. Não mostrar o grid além do limite. E assim você terá aí um quadrado de 20 por 20 com essas linhas de 1 em 1, né, garantindo então essa precisão, certo? É em cima dessa área que a gente vai trabalhar para construir o nosso labirinto. Desative o recurso de pontos magnéticos, porque eles podem atrapalhar você no desenvolvimento dessa atividade. Esse recurso é desativado aqui, ó, nessa aba, Object Snap. Repara que ele está ativado. Então agora ele está desativado, não irá nos atrapalhar. Ele será muito útil em etapas posteriores. Nesse momento não tem necessidade de a gente usar esse recurso. E a gente mostra então o nosso grid usando Zoom All. O que que a gente vai criar primeiro? A gente vai criar o caminho secreto. E em cima do caminho secreto é que a gente vai desenvolver aí o nosso labirinto. Então, para você entender melhor esse conceito, dá uma olhada nessa imagem, né? O nosso grid está configurado para 0,5, então nós construiremos as linhas vermelhas, né? E o grid que está mostrando lá as linhas de um em um é o que a gente vai usar para fazer as paredes. Então, repare que o labirinto, essas paredes em preto, são feitas depois. O caminho vermelho é feito primeiro, né? E eu utilizo esse caminho vermelho para poder depois ir preenchendo tudo que está em volta com as paredes que vão definindo, então, essas trajetórias aqui, tá bom? Então, a gente começa primeiro trabalhando com as linhas do caminho do labirinto, para depois a gente fazer as paredes em volta. A ideia é que você preencha, né, todo o seu labirinto com paredes. E essa atividade tem bastante gente que acaba errando, então eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês do pessoal que errou. Vamos lá, o primeiro exemplo aqui, ó, mais de um caminho e muito fácil, tá vendo? Então aqui o que que a gente tem? A gente tem caminhos longos demais, ó. Então você bate o olho nesse labirinto, só de olhar para ele você quase que resolve ele, né? O labirinto não é uma missão de você olhar e resolver ele, é uma missão de você ter um pouco mais de trabalho para conseguir sair dele, né? Aliás, esse é o grande desafio. Quando seu labirinto estiver pronto, você apaga o caminho secreto, né? Clica em cima do seu caminho secreto e tal, deleta ele e chama um colega para resolver o labirinto para você. E aí você cronometra o tempo que esse colega vai levar para fazer. Então aqui, por exemplo, a gente tem um labirinto com mais de um caminho. Mais de um caminho acontece, por exemplo, aqui, ó. Esse é um trecho onde tanto faz a pessoa ir por aqui ou ir por ali, né? Então tem mais de um caminho, né? A ideia do labirinto é ter um caminho só.
Muito fácil porque os corredores são longos demais e alguns espaços, ó, não preenchidos, tá vendo? Com paredes. Então, isso daqui é um bom exemplo de como não fazer. Vamos para um próximo exemplo aqui, ó. Errado. Preguiçoso e incompleto. Isso daqui é um labirinto preguiçoso e incompleto. Por quê? Porque de bater os olhos eu sei que por aqui eu não vou passar. Essa área é uma área fechada. Isso está acontecendo aqui também, está acontecendo aqui também. Ou seja, a pessoa tinha a possibilidade de explorar, né, toda essa área para desenvolver o labirinto e ela foi preguiçosa, que não é nem um pouco legal. Outra coisa, a gente tem também dois trajetos aqui, né? Então, quando eu estou descendo, eu posso vir para a esquerda, ou quando eu estou descendo, eu posso vir para a direita. Quer dizer, eu tenho duas formas de resolver o labirinto, né? A ideia é você resolver com um caminho único. Então, isso também é um bom exemplo de como não fazer o labirinto. Esse aqui está errado. Repara que de cara, né, o grid está acontecendo em volta de toda a área aqui. Não é isso que a gente quer. Então, a gente vai delimitar e com certeza esse aluno não trabalhou com o Snap ativado, né? Dá para ver muito aqui, ó, as linhas não se encaixam, né? A gente tem uma largura de parede aqui, tem outra largura de parede aqui. A gente tem linha que não está na horizontal, tá vendo? Essa linha é inclinada, ela não está na horizontal. Então, esse aluno aqui definitivamente não entendeu, né, qual que é a função do Snap, controla o posicionamento preciso do cursor, não preencheu todos os espaços, né? Então, aparentemente, você olha e fala, opa, não, não, tá errado, é mentira, esse labirinto não é pura diversão. Vamos dar uma olhada nesse outro exemplo aqui, ó. Aqui, ao invés do aluno dar o destaque no caminho secreto, que deveria passar aqui no meio, né? Peraí, vamos colocar o grid de 0,5 aqui ao invés de 1. O grid não, perdão, o snap 0,5. Acabei de perceber que no começo da gravação eu errei, né? É meio aqui e 1 aqui, mas tá valendo porque tá no vídeo. Então, ó, tá vendo? É aqui que deveria passar o caminho secreto desse labirinto, né? Vamos trocar a cor dessa linha aqui em propriedades, ó. Vamos colocar aqui a cor azul, né? E aí ele acabou dando destaque para as paredes, né? Que contém aí o trajeto secreto. Uma outra coisa é que não tem abertura, quer dizer, a partir do momento que eu entro nesse caminho, como que eu escapo para cá, né? Como que eu escapo aqui para baixo? Né? Então ele acabou deixando essas linhas todas fechadas. Embora seja um caminho secreto bacana, bem variado, que faz umas curvas e que aproveita bem o espaço do labirinto, ele não tem saídas, né? Então repara que a gente tem erros de imprecisão também, pela configuração, ó, pedacinho de linha sobrando aqui, né? Uma área pouco explorada aqui, área sem parede aqui, e assim por diante. Então isso não é legal, não é legal. Definitivamente não é legal. Vamos aqui para aqui, ó. Esse aqui tá errado porque a gente tem dois trajetos, né? Então, um desses trajetos está marcado em vermelho e o outro trajeto está marcado em azul. Então, eu tenho duas possibilidades de resolver, né? Algumas áreas pouco exploradas, poderiam ter sido melhor exploradas, tá vendo? Não foram completamente preenchidas com paredes. Então, aqui a gente tem um probleminha que não é nem um pouco legal. Vamos corrigir aqui esse exemplo, então, da gravação. Snap 0,5 e grid 1. Beleza, muito bem. Então temos quadradinhos aqui de 20 por 20 e a minha delimitação, a minha precisão do cursor está configurada para 0,5. Né? Vamos criar o nosso caminho secreto trocando a cor aqui em cima em propriedades. Escolher aqui uma cor vermelha, por exemplo. E aí ele entra e vamos começar a resolver então o nosso labirinto. Repara que eu não vou clicar nas linhas do grid, eu vou clicar apenas nos espaços que ficam entre, né, essas linhas do grid, tá vendo? E aí você vai definir então o caminho secreto do seu labirinto. Vou fazer um exemplo bem simples, bem fácil e rápido aqui, para depois fazer as paredes. Então vamos agora para as paredes. Vamos voltar aqui para a cor by layer. Então, ó, vou fazer uma parede aqui, mas vou deixar uma abertura para a pessoa escapar. Aqui é a mesma coisa, vamos deixar uma abertura também.
e assim por diante, né? Então, em branco, o que que a gente tem? A gente tem as aberturas das paredes, né? Estou fazendo um line aqui, com os respectivos ESCs, errei numa linha, deixa eu clicar no quadradinho aqui e puxar. Tá vendo? Então, essas aberturas são escapes, né? São lugares por onde a pessoa vai poder escapar para caminhos aonde ela vai se perder e vai levar ela de nada a lugar algum. Tá vendo? Então, a configuração é feita toda dessa forma, né? E aí, em cima de cada um desses escapes aqui, é que a gente vai configurar outras situações fechadas, né? Onde a pessoa não vai chegar a lugar algum. Então, se a pessoa escapar por aqui, vier por aqui, vier por aqui, ela chega num beco sem saída, né? Então, a ideia é que você configure toda essa gama de situações onde a pessoa vai entrar, vai se perder e não vai conseguir encontrar, né, por onde ela deveria sair, tá vendo? E aí você vai preenchendo, então, as trajetórias, os caminhos desse labirinto, criando aí as suas caraminholas para fazer com que a pessoa se perca, né, nessa situação do labirinto, tá vendo? Então o labirinto vai sendo desenhado, vai sendo configurado depois que o caminho secreto foi criado, né? Então, quando você pedir para o seu colega resolver o seu labirinto, o que que você faz? Você define que aqui é a entrada, define que aqui é a saída, né? Professor, como que eu defino isso? Deixa aberto, né? Deixa todo o restante do labirinto fechado, com as linhas brancas, e deixa só esse espacinho aqui aberto, sem linha branca, para indicar que é um acesso aqui, que é um acesso lá, né? Ou deixa um acesso aqui, coloca alguma coisa aqui no meio para indicar, né, que o centro é o lugar aonde a pessoa deve chegar, tá bom? Então, o conceito do labirinto é esse, essa atividade é desenvolvida dessa maneira. Eu já mostrei para vocês aonde que a gente trabalha com essa alteração aí das cores, né? Aqui é a etapa que está mostrando como que muda a cor, eu já mostrei para vocês aqui. Na hora de criar as paredes, se você reconfigurar o Snap para 1 ao invés de 0.5, vai ficar mais fácil. Apague seu caminho secreto, reconfigure o Snap para 0.5 e chame um parça para resolver o seu labirinto, né? Muito bem. E aí a gente vai colocar aí, né, gravar. Então aqui só um exemplo, né, simbólico aí de 20 por 20, um labirinto onde a pessoa chega, né, deve chegar aqui no centro. Mas é só para ilustrar para vocês, esse vídeo é um bom complemento para essas orientações. E como nos vídeos eu sempre mostro alguma coisinha a mais, então, vou mostrar para vocês, e a gente vai ter aí aspectos, né, de criatividade surgindo nessa tarefa. Vamos colocar aqui um aspecto de criatividade. Eu vou aqui na Ribbon, Insert, vou clicar em Attach e vou anexar umas imagens legais que eu peguei aqui, ó. Eu peguei um rato, então vou pegar meu rato aqui, vou clicar em Open, vou dar um OK. E vou dar um clique aqui e um segundo clique aqui. Então, ó, esse daqui é o nosso ratinho, né? Para diminuir esse ratinho, eu vou usar o comando SC, que é o comando Scale. Seleciono o objeto, clico num ponto aqui, vou pegar o ponto aqui de baixo. E aí vou colocar o fator de escala, tá vendo? Ou, né, digitando o fator de escala ou usando o mouse mesmo para fazer isso. Então vamos colocar o ratinho aqui na entrada do labirinto. E vamos atachar agora aqui na saída do nosso labirinto o queijo. Vamos dar um OK aqui, ponto de inserção especificar na tela, escala especificar na tela. Vamos colocar aqui o queijo e vamos dar um scale aí no nosso queijo. A partir desse ponto aqui a gente vai escalar, ó, e vamos colocar o queijo aqui na saída. Então olha que interessante, né? Aí você vai ter que definir, entendeu? O que que é o rato para você, o que que é o queijo para você, né? Então vocês vão poder se divertir aí, definindo a entrada e a saída do labirinto, aonde que vai ficar. Tá bom? Então essa videoaula é uma videoaula só para dar uma orientação geral, para que vocês possam fazer essa tarefa e compreender melhor por que que essas configurações estão sendo feitas dessa forma aí. Tá bom? Então é isso daí. Um beijo, muito obrigado pela atenção. Bons labirintos para vocês. Tchau, tchau.